Tudo bem, meninos do nono ano? Estamos aí, não é? Mais uma semana juntos para a resolução das atividades e para aprender um pouco também, não é? Sobre a função, sobre funções. E a função que nós estamos estudando nesse primeiro momento é a função afim, na qual nós fizemos alguns exercícios na aula passada. Então nós estamos não é? Com o nosso PET, Plano de Estudo Tutorado. Nono ano, volume 4, semana 2, ok? É isso aí, localize aí onde nós estamos. Então, muito bem. Então, a função que nós vamos ver hoje, continuação da aula passada, é sobre a função afim. Existem várias funções: função linear, função afim, função constante, tá bem? São várias. Função polinomial do primeiro grau, função do segundo grau, função logarítmica. Mas o que nós vamos estudar hoje é esta daqui, continuando os estudos da aula passada. Vou me organizando aqui no estudo novo, tá aparecendo aqui uma mancha, não sei de onde que é isso, mas vamos que vamos, que é isso mesmo. Então olha lá, uma função afim ou função polinomial, poli quer dizer várias letras, várias, mais do que uma, tá vendo? Três, do primeiro grau. Por que nós chamamos de função polinomial do primeiro grau? Porque o grau da função afim, quer dizer, este número que vai estar aqui em cima do x é sempre 1. A e B são números, tá bem? A e B são sempre números. E o expoente do termo x vai ser sempre 1. Se for 2, aqui em cima, se fosse 2, não seria função afim, seria função quadrática, tá bem? Então a gente vê a função sempre escrita assim, ó, um f minúsculo, saiu minúsculo, maiúsculo aqui, mas é minúsculo, tá bem? Um f assim, ó, dentro de um parêntese é igual a x mais b. Essa é a forma de se escrever. Ou então pode aparecer assim também, ó, y é igual a x mais b, tá bem? Então isso aqui é uma função afim. Lembrando, muito importante, que o a tem sempre que ser diferente de zero. Não pode ser zero. Por que não pode? Porque se o a for zero, vai multiplicar x, vai dar zero. E aí a função deixa de existir. Pode faltar o b? Pode. Agora, o a ser zero, não pode. A diferente de zero. Então eu coloquei aqui então, para a gente identificar dessas funções que estão aqui, quais são função afim. Então o primeiro exemplo aqui, ó, f de x é igual, tem um sinal de igualdade aqui que ficou sumido, 2x mais 3. É uma função afim? É, tá vendo? Ó, está escrito dessa forma aqui, ó, ax mais b, na qual a e b são números, né? E o x é constante, é o que nós vamos encontrar. Olha aqui outro, é função afim? É, tá vendo? Ó? É porque o expoente aqui é 1, não é? Falta o termo b, tudo bem, não pode faltar o termo a, este que não pode aparecer. Aqui apareceu f de x, aqui apareceu y, aqui apareceu g de x, é assim que a gente lê, tá bem? Ó, f de x, y igual, g de x, h de x. Ah, professor, mas por que aqui é f e aqui é g? É só para diferenciar, tá bem? Mas é a mesma coisa. Ó, isso aqui é função afim? É. Sabe por quê? Porque o coeficiente, o número que acompanha o x é 1. O expoente também é 1. E aqui está o termo b. Só está fora de ordem, né? Porque normalmente o x sempre vem primeiro. Mas é uma função afim. Olha esta. H de x é igual a 3x ao quadrado. É função afim? Não. Por que não, professor? Porque o expoente aqui, ó, é 2. Não é função afim. Para ser função afim, o expoente tem que ser sempre
Isso aqui é uma função, vocês ainda vão estudar isso, quadrática. Pronto. Vendo também que toda vez que o A, que o valor do A, tá vendo? Esse é o valor do A, esse é o B, lembra? Ó, A e B. O número que acompanha o X é o termo A. E quem não tem X, nós chamamos de termo independente, é o termo B. Então, ó, sempre que o A for maior do que zero, o nosso gráfico vai ser crescente. Tá vendo? Toda vez que o valor do A for positivo, for maior do que zero, o nosso gráfico vai ser crescente, vai estar crescendo para cima. Toda vez que o nosso A for um valor menor do que zero, quer dizer, for um valor negativo, o nosso gráfico será decrescente. Então aqui cresce, tá vendo? E aqui decresce, ó. Tá bom? E toda vez que o A for igual a zero, a nossa função não vai ser uma função afim, tá bem? Não vai ser diferente, não vai ser função afim, vai ser uma função constante, vai ser assim, ó, o gráfico vai ser assim, tá vendo? Vai ser uma reta assim, na horizontal. Até aí, tranquilo? Então nós vamos passar agora para uns exemplos para poder ajudar você a resolver as atividades que estão aí no PET. Olha então aí o primeiro exemplo para poder ajudar vocês na resolução do primeiro exercício. E tá vendo? É uma lan house, você sabe que é uma lan house, não é? É um local com vários computadores que as pessoas vão lá para poder jogar, para poder imprimir trabalhos, para pesquisar, etc, né? Então ele fala assim, ó, tem duas opções, o sujeito quando chega lá, ele pode pagar R$3 fixos, ele entra e paga R$3 e vai pagando R$2 a cada hora, ou então ele paga R$3 fixos, voltando aqui, ou então ele paga R$3 fixos, esqueci de colocar aqui, ó, por hora, tá bem? Então tem duas opções, ele chega, entra, paga R$3 e vai pagando R$2 de hora em hora. Ou então ele vai pagando R$3 de hora em hora. Tem essas duas opções, ele pode escolher, né? Ele vai ver o que é melhor para ele, quanto tempo que ele vai ficar lá, quanto tempo que ele vai precisar, não é? Então o exercício começa assim, ó. Na opção a lei de formação da função que relaciona o valor f de x em reais, a ser pago pelo cliente e o tempo em horas que ele fica jogando nesse estabelecimento é definido por f de x. Então é aqui, ó, que nós vamos escrever a nossa função. Então a nossa função então vai ser dado por este valor aqui, ó. Então R$3 vai ser o valor fixo, não é? Então veja. Então vai ser R$3, não é? R$3 mais 2, que é a parte por hora, x. Então, olha, R$3 é o valor fixo, tá bem? R$2 é o valor por hora, mas como eu não sei quantas horas que ele vai ficar lá jogando, então acompanha o x, o valor da hora. Eu poderia escrever isso de outro jeito, como a gente tem feito lá, né? Fizemos lá no outro exercício, poderíamos escrever assim, ó, f de x é igual 2x mais 3. Na opção A, nós estamos vendo essa opção aqui, não é? Então vai ser f de x, ó, na qual R$2 mais o tempo, vezes o tempo que eu vou ficar, mais R$3 que eu pago na entrada quando eu começar lá o jogo. Tá entendido aqui? R$2 é o valor da hora, que vai multiplicar a quantidade de hora que eu vou ficar, mais R$3 de entrada quando eu começo lá o jogo. Então ele começa a continuar o exercício. Observe que essa lei de formação é uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, sendo A, observe que A, lembra qual é o termo A?
O A vai ser 2. E o termo B vai ser... Quanto é que vale o termo B? Da função? Vale 3. Neste caso, a função é estritamente... Neste caso, a função é estritamente... Diga para mim, você acha que essa função é crescente ou decrescente? Lembra? Sempre que o A for maior do que 0, essa função vai ser crescente. Pois o A é maior que 0. E seu domínio é o conjunto. Imagina assim, olha, o valor que vai dar isso vai ser sempre o valor positivo, não é? Não vai ter valor negativo. Você não pode entrar num lugar, jogar, depois o cara te pagar. Então aqui, ó, o domínio é aquilo que domina o exercício. O valor que vai acontecer ali vai ser um valor positivo. Se é um valor positivo, nós podemos escrever aqui então que faz parte do conjunto dos números reais, não é? Com valor, só que somente os valores positivos. Tá entendido? Aqui vem agora o número B, a letra B, não é? Que vai ser muito parecido com aquilo que nós fizemos aqui na letra A. Só um instante. Eu dei uma paradinha aqui para ver se eu consegui tirar essa mancha aqui, mas tá danado, vai ter que ser desse jeito. Então, olha lá, na opção B, se eu puxar para cá, não sei se fica pequena a letra, mas vamos lá ver então. Na opção B, a lei de formação de G, de X, não é? Pode ser H de X, F de X, em reais a ser pago pelo cliente em X horas que ele ficará jogando nesse estabelecimento. É definido por... Então agora nós vamos escrever qual é a função, não é, que determina essa opção que ele está querendo agora. Então nessa opção, observe que nós lá não temos o termo B, não é? Nós só temos o valor fixo, não é? Só temos o valor fixo. Então, a função que relaciona este exercício aqui agora é R$3, não é? Então aqui vai ser 3x, não é? Não tem variável, né? Observe que a lei de formação dessa função a fim do polinomial, sendo o valor de A igual a 3, né? E o valor de B igual a 0, porque não tem, tá vendo? A função só tem o termo A. Neste caso, a função é estritamente, olha só, se o valor do A é positivo, essa função é crescente. Essa função é crescente, pois o A é maior do que 0. E seu domínio é a mesma coisa, né? O valor a ser pago vai fazer parte do conjunto dos números reais. Ele não vai ficar jogando lá e depois sair ganhando por cima, né? Sair ganhando. Ele vai sempre ser positivo o valor. E aqui, G é uma função, pois B vai ser, B é igual a 0. Pronto. Espero que este exemplo que está aqui ajude a vocês a resolver o primeiro exercício do PET da nossa semana. Então eu vou postar o exercício aí para você. Você assista ao vídeo que vai te ajudar a entender como é que faz ele aí. Tá bem?